Hum, Eu queria saber mais, sabe? Sobre sonho. E a gente tá lendo, inclusive, né? Eu e você, a gente tá lendo, estamos debatendo, muito importante, muito gostoso de se debater. Debater é contrariar-se. Isso. Estamos discutindo. Discutindo, isso. Melhor, né? É, E porque a gente concorda. entendi. E, e é um tema muito bom, sabe? Hum. Amadurece, ganha conhecimento e abre a mente para futuras coisas que a gente vai fazer, né? E, e é produtivo você escutar. Você consegue definir para mim o que é um sonho Primeira com coisa, palavras suas? ok, tudo bem, você falou com palavras minhas. Eu vou Isso. chegar no momento onde eu vou colocar as minhas palavras, mas eu Tá. quero saber por que esse assunto te chamou a atenção e por que você se interessa por isso, sabe? Porque sonho, todo mundo sonha, Hum. né? Geralmente você sonha e com coisas bonitas, às vezes você sonha com coisas ruins. E geralmente quando você é criança também, você tem aquele sonho de alguma coisa. Existem várias maneiras de sonho, né? Diga uma coisa, por que quando a gente dorme a gente sonha? Já pensou nisso? Por que a palavra sonho, do sonhar à noite, quando a gente dorme, sonho de algo para realizar, que eu tenho desejo por isso, é a mesma palavra usada, sonho, sonho. No português a gente tem muitas palavras que tem palavra para tudo, né? Eu acho Uhum. que é um dos idiomas que tem mais palavras e Para coisas. definir tudo quanto é tipo, né? De... Eu acho isso bacana também, mas, enfim, que nem, por exemplo, tem outros idiomas que eles falam uma palavra, às vezes define muitas coisas de acordo com a Uhum. frase, né, que foi colocada. Mas por que é a mesma palavra de sonho quando a gente dorme e o sonho algo para ser assim, realizado, desejado, que a Ah, eu gente... sonhei que tal coisa, né? Hum. É interessante, então. Eu queria saber a definição disso aí, entendeu? E quando você tem um sonho, Hum. esse sonho pode se realizar concretizando, você vivendo e fazendo realizar esse sonho. Hum. Só que quando você sonha, eu não sei se é futuro ou é o que você vive, ou o que você já viveu. Eu queria saber mais sobre sonho. E esse livro está explicando bastante, sabe? Mais na prática de você ter um sonho, um objetivo na vida, né? Hum. Esse livro, Então, né? por que eu falei sobre dormir, né? Porque assim, quando a gente dorme, a gente mistura a parte do subconsciente misturado com o que é consciente da nossa memória, aquilo acontece uma mistura tão incrível, e aí a gente vê imagens, vamos dizer assim, na nossa cabeça, no subconsciente, enfim, daí teria que entrar dentro da explicação do sonho. Fala, Posso te fazer uma pergunta? pode falar? E se dormir seu? Hum. O que significado que é esse? Você dorme, o que que é? A sua mente dorme? Como que é esse dormir? A sua mente padece? A sua mente descansa? Ou o quê? Para você chegar nesse intuito de sonho. Bom, em primeiro lugar, só para concluir a primeira parte lá, Tá. eu disse que a respeito de quando você mistura o inconsciente com as suas memórias, vamos dizer assim, você cria imagens. Da mesma maneira, quando a gente está acordado e fala, eu tenho um sonho a ser realizado, eu tenho, né, um sonho, tenho sonho ser médico, eu sonho ter a minha casa, eu sonho tal coisa, né? Isso acordado, né? Então, de certa forma, você também está misturando o irreal, o imaginativo, vamos dizer assim, o que você acha, ou seja, achismo, Uhum. entendeu? Uma definição de algo bom, mas que você não sabe se realmente vai ser bom. Você não sabe nem se você vai querer. Você Sim. às vezes nem tem conhecimento suficiente para dizer se aquilo realmente poderia ser um objetivo, que é outro passo a ser dado depois, né? Mas ok, você me perguntou sobre como que isso acontece na minha mente, essa mistura, é isso? Isso. Então tá. Bom, em primeiro lugar, que o cérebro é um lugar do nosso organismo vivo que ele não é decifrado, né? A gente não tem conhecimento do funcionamento total do cérebro, tanto físico quanto não físico, né? Porque aí tem toda a história de porcentagem do cérebro, quanto a gente domina, né, desse conhecimento, quanto a gente usa realmente do nosso cérebro. Então, assim, não tem nem quanto quantificar. Dizem, o golfinho domina tanto por cento do cérebro, a gente domina tanto por cento do cérebro. Então, como que a gente sabe que o golfinho domina tanto por cento? Só porque ele tem sonar? Só porque ele tem outros sistemas de comunicação? E, enfim, que talvez a gente não tenha? Eu sempre brinco, né? O golfinho,
ele é mais desenvolvido intelectualmente, enfim, né, no cérebro dele é mais desenvolvido, ele usa mais, consegue usar uma porcentagem maior do funcionamento do cérebro dele, e que é por isso que ele não fala com a gente, né? Ele é tão inteligente que ele fala, não vou falar. Eu acho que tanto dormindo quanto acordado, você mistura o que é real com o que não é real, com o achismo. O nosso cérebro não é dominado, portanto, eu nem poderia te explicar como é que é o funcionamento de um sonho ou do pensamento. Mas isso é estudado, à medida que é estudado, eles tentam fazer o possível para entender de onde vêm os sonhos, o porquê, e uma parte a gente sabe que é a divisão do nosso cérebro consciente e inconsciente, ou o subconsciente, né? Como eu falei, a mistura do que a gente sabe, do que a gente não sabe, mas às vezes a gente vê imagens que a gente nunca viu, às vezes aprende coisas no sonho e consegue colocar isso em prática no outro dia. Tem inclusive vários cantores, vários compositores, instrumentistas que sonham, eu mesma, quando eu dava aula, por exemplo, de informática, às vezes eu sonhava, eu não sabia a resposta de alguma coisa, eu não sabia, mas eu sonhava e no sonho eu descobria a resposta. Eu ia lá, acordava e dava certo. Quantas pessoas dormem com a sua agendinha? Eu sou uma dessas, que dorme com a sua agendinha, por exemplo, do lado da cama, né? Porque já sabe que acorda de madrugada e aí vai lá e já corre fazer a sua anotação. Eu não me lembro quem foi na história, puxa vida, eu não sei te dizer. Mas existia uma pessoa, eu não sei, não era Aristóteles, puxa vida, eu não sei. Se eu lembrar, eu vou falar pra você. Que era uma pessoa que tinha tanto isso, era um... Puxa, eu não me lembro quem era, sabe? Enfim, com certeza era um sábio. Ele fazia assim, ele colocava... ele sentava confortavelmente e colocava 2 bolas, eu não sei se era de chumbo, o que era na mão, cada mão ficava assim, de um modo confortável, né? E embaixo 2 baldes, tipo de lata, ou 2 bacias de lata. E à medida que ele dormia e ele relaxava, quando ele dormia, ele deixava a mão... relaxava, né? Relaxava as mãos, e ele dormia. Naquele curto período de tempo, ele dormia, ele sonhava com algo, do lado da agendinha. Ele sonhava com algo, à medida que ele relaxava, ele soltava a bola e aquilo fazia um barulhão naquela bacia lá embaixo, né, no chão, e ele acordava. Quando ele acordava, ele já tinha tido aquele curto período de sono, vamos dizer assim, já era o suficiente para ele ter algum tipo de resposta sobre o pensamento dele, ou seja, e ele corria e anotava, né, aquele resumo do que ele sonhou naquele curto período. E assim ele fazia várias vezes, e o nosso cérebro é tão inteligente, né, que ele vai se acostumando até com isso, sabe? Até nessas paradas ele vai se acostumando. É por isso que funciona a meditação, por isso que funciona a hipnose, é por isso que funciona a própria regressão, né? O próprio medo funciona assim. O medo, por exemplo, é onde o cérebro ele busca, por exemplo, eu tenho medo do escuro. Por que eu tenho medo do escuro? Uma criança tem medo do escuro. Por que tem medo do escuro? Porque isso foi passado para ela desde que nasceu, que o escuro é perigoso, é macabro, é do inimigo, o clarinho é de Deus, é bonitinho, é tal. Mas vamos pensar que o branco é a união de todas as cores, entendeu? E não o preto. Não, o preto é a ausência delas. Então, enfim. Mas assim, voltando pro tema, eu imagino algo. Quando eu assisto um filme de terror e tem uma imagem horrível ali, e aquilo é a representação do medo, vamos dizer assim, naquele filme, o meu cérebro entende, aquilo que assusta, aquilo que dá medo, aquilo que é feio. Ok. E aí eu faço, na hora que eu me sinto num espaço que eu não conheço, ou seja, me traz a insegurança. Se eu tô no escuro, eu me sinto insegura, o meu cérebro vai buscar quais tipos de coisas que eu vou... Por que eu tenho medo? Ele não entende. Por que ela tem medo do escuro? Então ele vai criar representações gráficas, desenhos no meu cérebro, puxando as imagens do que eu entendi em algum momento da minha vida que era um medo. Aí eu olho no escuro e eu começo realmente a ver, a visualizar, porque o meu cérebro ele quer me mostrar pra mim, visualmente, ele quer me mostrar se é aquilo que eu espero ver naquele escuro. Então aquele monstro que eu vi no filme, aquela assombração, aquilo tudo, por isso é irreal e não pode me atingir, porque é algo do meu cérebro. Pode me atingir desde o momento que eu deixo me levar pelaquela emoção. Aí ele pode me levar até pra uma depressão, ou até mesmo eu criar um mal físico pra mim. Daí eu vou dizer que o espírito realmente me fez mal, não foi? Foi por causa que o meu medo criou uma consequência que pode ser diversas e várias, entendeu? Eu posso me machucar achando que é algo que me machucou, né? Então o sonho, essa amplitude do cérebro, ela é muito complicada e ainda não se tem domínio. Portanto, o sonho é a mesma coisa. Quando eu vejo imagens, quando eu vejo coisas, de repente, a gente vê muitas coisas, mas nem tudo a gente presta atenção. Então, por isso, ver e... Como é que é? Eu vi, mas não olhei. Sabe aquele negócio assim? Não, eu vi, mas eu não olhei. Tem diferença, né? Quando passa, por exemplo, uma pessoa na minha frente. Não, eu vi a pessoa, mas eu não olhei.
Né? Então, qual que é a diferença disso? Tem muitas coisas que a gente vê, mas a gente não presta atenção. É igual o ouvir e o escutar, né? Existe muita diferença. Qual é o principal? Ouvir ou escutar, né? Se eu não estou enganada, uma vez eu fiz uma apresentação na faculdade sobre a diferença de ouvir e escutar no curso de administração e levei uma bronca, porque eu falei o contrário. E desde então eu sempre confundo com os dois. E aí eu fiz uma explicação tão linda, mas eu estava explicando o contrário. Tudo ao contrário. Uhum. Qual que é o mais importante? Então, ouvir, se eu não me engano, é o escutar que é o mais importante. Tem que pesquisar. Então, assim, ouvir é quando simplesmente você ouve um ruído, você ouve barulhos, mas você não presta atenção em tudo, né? Mas entrou aquilo, sabe? No teu ouvido. Você tá ouvindo. Agora, quando você escuta, é bem isso mesmo, escuta é mais importante. Quando você escuta, você tá absorvendo a informação. Tá entrando na sua mente alguma coisa. Isso, tá ficando, não tá entrando por um ouvido e saindo pelo outro, entendeu? Como um ruído qualquer. Nesse momento, por exemplo, tô escutando o barulho da geladeira, tô escutando não, tô ouvindo, né? Mas eu não tô prestando atenção, não sei que eu me dedique para aquilo. Tem muitos outros ruídos no ambiente que a gente não tá prestando atenção, né? Então, assim funciona. O que é que você presta atenção? O que é que te interessa? É isso que te leva a imaginar, é isso que te leva a querer algo. Então, essa mistura no sonho inconsciente ali, você faz uma misturança ali que nem você sabe de onde você puxou aquelas imagens, mas estão lá. Às vezes o teu cérebro entendeu, assim como existe o estudo do som, de timbres e tudo mais, que o cérebro vai entendendo, né, como é que isso funciona. Tem um nome pra isso que a gente escutou esses dias atrás também, que eu não lembro. Não me lembro também, mas enfim, não tem problema. É o estudo do som e o quanto isso toca... como é que fala? Como é que fala? A gente tava estudando esses dias atrás. Ondas... Ai, meu Deus. Ondas delta, alfa. Ai, como é que era? Um negócio assim, que tem na meditação, 8D, na hipnose, muito isso é usado, né? Então, assim, porque aquilo... Umas ondas sonoras, né? Isso, né? O estudo isso daí. Isso é muito importante também, e a gente não percebe. Às vezes você gosta de uma música, aquilo altera teu estado emocional completamente, e você não entende por quê. Nem por quê. Né? Às vezes você olha um lugar e você tem vontade de comer naquele lugar e outro lugar não. Por quê? Porque aquele lá foi pintado com vermelho e amarelo. Mas por que eu sinto fome quando eu estou num ambiente desse? Né? Isso é uma técnica de marketing, uma técnica de estudo cerebral muito, muito importante. Neurolinguística, se não me engano, linguística da escrita, né? Enfim, tem um monte de coisa lá. Por isso que eu amo a psicopedagogia, que estuda o porquê do como aprender, né? Não só aprender, mas como se aprende, como o cérebro entende uma informação, como ele capta. Isso é muito amplo, é maravilhoso de estudar, o estudo do cérebro é maravilhoso. Então, ter um sonho é toda essa mistura, e aí você faz um resumo consciente, faz um resumo de um achismo, embora consciente, mas é com base em achismo, porque a experiência de um é diferente da experiência do outro, e aí nessa linha você tem algumas coisas que te chamam atenção e que você cria um desejo por elas. Por exemplo, uma criança... gosta de jogar futebol. Por quê? Talvez ele não goste só de chutar bola. Talvez ele nem goste da bola, ou de chutar a bola, mas ele gosta da vida dos jogadores e ele acha que ele vai ter aquela vida se ele chutar bola, talvez ele fique famoso, e a chance disso é pouca, é pequena pela... Talvez nem seja tão pequena, mas pequena pela quantidade de pessoas que querem, né? Sei lá. Não vou entrar nessa questão. Mas muitas vezes não fazem mais nada além de focar naquilo. Eu acho muito interessante focar nisso, siga os seus sonhos. Hoje a gente estava falando, né, sobre que, siga os seus sonhos, trabalhe com o que você gosta. Não é bem assim você largar a realidade e vou fazer só o que eu gosto. Não é bem assim. Como a gente falou, é como se fossem pedrinhas num lago fundo, bem profundo e perigoso, onde você tá numa pedra, vamos dizer assim, né? Vamos imaginar como se fosse um lago cheio de pedrinhas, como se fosse calçados para você atravessar ele, mas você tem que ir pulando de uma e outra, né? Então, assim, são pedras firmes, todas elas, mas existe água entre meio e uma e outra. E o teu sonho, de repente, tá numa pedra que tá um pouquinho mais distante. E existe um caminho para chegar até lá, mas nem sempre aquele caminho vai ser dos lugares que você gostaria de estar naquele momento. Ou que aceita, né? Porque pensa, meu Deus, eu não vou perder minha vida até chegar lá. Eu vou dar um pulo daqui até lá. Mas, de repente, aquele pulo você não consegue chegar lá, porque você não tá preparado, né? E às vezes você não tem o conhecimento suficiente, você não teve a experiência suficiente para que você possa dar aquele pulão. Você nem treinou muitas vezes. E aí você vai cair naquela água, vai se afogar e vai morrer, né? Então não dá pra fazer isso. Você tem que percorrer um caminho. Portanto, definir um sonho, sonhar, né? Tão vago. É uma coisa assim que dizer hoje, eu gostaria de ter a minha casa. Ok, você quer ter a tua casa? Que legal, ótimo. Minha casa vai ter 5 quartos, cada um com um banheiro, vão ser todas suítes, né? Hidromassagem, lá fora vai ter uma piscina, vou ter um carrão, 3 carros, melhor do que um, né? Então tá bom, meus filhos vão ser todos perfeitos e vão estudar e vão fazer isso, e vão fazer aquilo, sei lá o que eu tenho definição de perfeito, né?
Mas, um exemplo, e aí eu vou fazer tudo isso. Tá, mas como que eu vou fazer tudo isso? Porque senão não passa de uma perda de tempo, um espaço do teu cérebro onde você simplesmente se engana. Se um sonho não aplicado, e eu tô falando aplicado no sentido de se tornar um objetivo, e não aquele que a gente pula a pedra lá na frente, mas aquele que a gente entende que existe um caminho para percorrer, entendeu? E aí ele não é mais um sonho, ele é um objetivo. Portanto, sonhos, para mim, tenho. Muito legal, tenho, mas eu prefiro limitar essa palavra ao sonho de quando eu durmo e não no meu sonho real, acordada. Porque eu acordada, essa palavra para mim não me cabe. Para mim isso se chama objetivos e metas. Que aí eu vou avaliar quais delas que valem mais a pena ou não. Algumas eu vou ter que abandonar, outras eu vou perseguir, entendeu? E aí eu vou ver o caminho. E numa dessa, nesse meio do caminho, eu mudo de ideia, e aí que mal que tem isso? De repente eu chego lá, não era nada daquilo que eu imaginei, volto, começo de novo, sigo outro caminho, e daí né? E que mal tem nisso? Aquilo foi uma experiência. E é assim que funciona. A vida é feita de caminhos e não de finais, né? É isso que eu tenho pra dizer sobre sonho. Legal. Muito bem, muito bom. Entende?